Eu tenho um tema, se for o caso, né? Mas sempre dou... Eu tinha, mas esqueci. Exatamente, eu tinha pensado Eu num tema. tinha pensado, mas esqueci. Talvez daqui pro fim da noite tem eu lembro. Mas eu tinha. Eu tenho um tema. Por que que existe coisa mais... Por que não existe coisa mais perfeita do que o amor de Shion e Tsubasa? De quem? Shion e Tsubasa. Eu me segurei pra não perguntar, obrigado. Eu não sei quem é Shion e Tsubasa, começa por aí. Pronto. Tenho certeza que vocês já assistiram o super sucesso reality show chamado Terrace House. Isso, vocês não assistiram. Eu assisto Masterchef, serve? Serve, vamos começar por aí, né? É um reality show. Certo. Terrace House é o Big Brother japonês. Tá. Certo? A diferença é que os japoneses são seres superiores. E aí eles Sim. fizeram um reality show onde você se sente bem em assistir um reality show. Tipo assim, é uma parada edificante assistir um reality show onde pessoas convivem, que geralmente não acontece. Cara, mas uma coisa que eu notei, a TV japonesa toda é feita pra você se sentir bem e rir. É verdade, no domingo eu assisto a NHK, parece que eu tô assistindo vários programas do Raul Gil e programas dos anos 90, assim. Sim. De boa. O mundo novo. Entre 90% a 100% dos programas são feitos pra você se sentir bem. Mano, eu nunca vou esquecer no dia que passou o especial, que o especial era assim, o homem mais paciente do mundo. Caralho, eu nunca vou esquecer disso. 2 horas assistindo a história de um cara que sempre dava errado uma coisa que ele queria fazer, e até hoje, depois de 30 anos ou 50 anos fazendo, até hoje o que ele quer fazer não conseguiu, e ele é considerado um mestre no Japão por ele ter a paciência de estar continuando tentando fazer isso daí. E ele é admirado, ele é chamado de sensei, entendeu? É uma referência do Japão. 2 horas... Falando sobre... Eu não teria paciência nos primeiros 30 segundos. Todas as vezes que ele tentou fazer uma coisa que ele quer fazer, deu errado e ele continua tentando. Entendeu? Esse é o Japão, isso é muito bonito. Cara, Terrace House é basicamente uma série onde você junta pessoas, eles dizem assim, não existe roteiro e as pessoas fazem o que querem lá. Mas basicamente são 3 homens, 3 mulheres, em geral são solteiros, com idades aproximadas, e geralmente vai entre 19 a 30 anos essas pessoas, e essas pessoas vão lá e cada um tem seu objetivo. O que é legal? Diferentemente dos reality shows de convivência, não existe um confinamento. Eles dão uma casa para essas pessoas morarem, mas não dão dinheiro, não dão nada, a não ser carros. E a estrutura para casa. Carros. Eles dão 2 carros e a casa. Ou seja, o cara precisa de emprego, ele vai continuar precisando de emprego, só que agora ele tem uma casa para morar com pessoas, uma casa muito boa. Certo. E aí vai as nuances das possibilidades entre essas 6 pessoas vão gerando muitas coisas. O que acontece? Por mais que você esteja num país muito diferente, com cultura muito diferente, as relações elas meio que são iguais e quase em todos os lugares. E aí, obviamente, algumas pessoas tretam, intrigam e podem haver também relacionamentos que acontecem. Algumas pessoas chegam e perguntam, você veio pra cá por quê? A pessoa diz, eu vim atrás de romance. Falam isso. Aí tem vários tipos de pessoas, o atleta e tudo mais. Numa das temporadas lá, acho que a 5ª temporada, aparece um casal específico. São 2 pessoas. Ele é um mestiço nipo-americano e ela é uma jogadora de hóquei. E aí rola todo um negócio de um amor entre eles. Mas, velho, é um negócio muito diferente. Tipo, é uma parada assim... É tão massa que, tipo... Eu tô apresentando pra pessoas com depressão e as pessoas estão tipo... Cara, muito obrigado por me fazer de novo acreditar na humanidade. Só por uma questão de um relacionamento entre 2 pessoas que é feito de uma maneira tão diferente assim. É totalmente possível, mas a gente não parece que as bases das nossas relações não são mais estabelecidas dessa maneira, certo? Primeiro porque no começo eles não se veem de fato como um interesse romântico, eles simplesmente viram amigos, mas ao mesmo tempo há uma necessidade muito grande de um estar com o outro. Um dos momentos assim que eu acho auge, assim, quando eles são amigos, ele fala uma frase ainda no começo, que estão se conhecendo, ele diz assim, porque cada um faz a sua vida, então ela trabalha, ela é jogadora de hóquei, que é pra seleção do Japão e tudo mais, e ele é um modelinho já famoso lá no Japão e tudo mais. E por ele ser mestiço, lá no Japão tem um lance assim, o mestiço é quase a perfeição lá pra eles. O padrão de beleza, quando se mistura o oriental com o ocidental, e ele é um cara, pros padrões, ele tem 1,90 m, o que é muito diferente pra eles e tudo mais, ele não tem o olho puxado, mas fala o japonês como um japonês e ele tem as características de um japonês. E aí,
num determinado momento ele fala, e é o cara mais maduro que eu já vi na minha vida. Ele tem só 22 anos e ainda assim o cara, quando se coloca em várias situações, ele parece que sabe o que falar, porque ele é muito empático. Ele se coloca muito na situação da pessoa, então quando ele vai falar, ele consegue, por exemplo, dar bronca em alguém sem ser estúpido, antipático, cruel, sabe? E aí num determinado momento que eles ainda estão se conhecendo, ele fala uma frase que tipo assim, não tem como a mulher não ter caído de paixão por ele. Ele diz assim, ó, você quase nunca estava aqui, você quase nunca está aqui, mas quando você volta parece que você nunca saiu. Entendeu? Tipo, eu destrinchando esse tipo de coisa, porque assim, é só uma frase e tal, mas há um contexto, né? E é muito interessante porque a minha noiva, que é psicóloga, vê a beleza dessa relação de um jeito, as outras pessoas veem com tipo, ai, que casal cuti-cuti, não sei o que mais lá e tal, mas todo um homem vai se identificar com aquele casal de um jeito, uma mulher vai se identificar, uma criança e tal. É um negócio muito louco, tanto que as pessoas que estão assistindo, porque tem tipo o Pedro Bial, aquela galera que fica comentando, certo? Apesar de que não existe eliminação, as pessoas vão embora lá quando querem. Mas as pessoas começam a assistir e dizem assim, ó, caramba, eu voltei a acreditar no mundo, na felicidade, nas possibilidades. Cara, é muito interessante. Eu tô falando isso porque, na verdade, é um fenômeno, uma relação muito particular. E eu virei um fenômeno porque eu apresentei, eu gostei de assistir isso aqui do nada, tava zapeando lá na Netflix. E apresentei para algumas pessoas, e especificamente tem 2 pessoas que elas estão passando por situações muito pesadas na vida, de depressão muito forte, de coisas muito ruins que aconteceram na vida. E as 2 falaram a mesma coisa, elas nem se conhecem e tudo mais. Cara, muito obrigado por ter me apresentado isso, eu voltei a acreditar na humanidade. Então fica a dica pra vocês, é só uma coisa. Assistam Terrace House, Open New Door, a temporada de Tsubasa e Shion. Fica a dica, e para quem está ouvindo a gente agora, que não conhece, assista também, né? Vai começar a não precisa estar com depressão, na verdade, né? Na verdade seja dito isso. Mas o todo dessa série é muito interessante, que é você se conectar. Acho que quase todos aqui, eu não sei o quanto a Amanda e Gisele tem contato em relação a isso, mas pelo menos os 3 aqui tem bastante familiaridade, algum até demais em relação à cultura japonesa, né? Eu vou dar uma olhada, vou verificar. Terrace. Cara, é muito interessante. Até as discussões deles são muito interessantes, porque, por exemplo, uma coisa que é muito interessante nesse programa, porque ela fala muito do espírito japonês. Todos são jovens, então todos ainda estão buscando o seu espaço no mundo, né? Cara, espírito japonês. E aí todos eles têm aquele conceito do gambate, né? E tem uma pessoa específica que aparece em alguma temporada que ele diz que ele não sabe o que fazer, ele não tem objetivo. E é impressionante como isso ofende os outros, entende? É uma questão que tem... As discussões não são porque você, sei lá, faz alguma coisa errada, é isso. Tem outra discussão assim, por que você não lavou seu prato? Né? É muito interessante, tem hora que o apresentador diz assim, ó, olha pessoal, esse é o espírito japonês, nós realmente arrumamos as coisas, viu? Aí a Olimpíada vai ser em 2020 aqui, por favor, não sujem o nosso país. Meu Deus do céu. Sabe, eu achei muito interessante. E é legal eles falando sobre isso, como isso é importante e inerente aos caras, Coitado entendeu? do Japão, mas a Terceira Guerra Mundial vai ser Isso por causa me das lembra Olimpíadas no Japão. algo bem interessante. Aham. Estamos com quanto tempo? Estamos com 8 minutos, ainda dá tempo de falar sobre o Japão e esse espírito japonês e a Olimpíada de 2020. Pois, aproveite e fale. Que vai ser agora, né? Tokyo. Cara, o Japão vai sediar as Olimpíadas de 2020 2020. agora. E uma coisa que os japoneses estão tentando fazer é fazer com que essas Olimpíadas sejam as Olimpíadas mais Sustentáveis, isso, ecológicas. Se tem alguém que pode tentar fazer isso, são eles, né? Pronto. Então eles estão utilizando material reciclado para fazer as medalhas, os pódios, estão fazendo... E uma das coisas que o Japão está fazendo são camas para os atletas que são feitas de papelão. Tava tão bom.
Mas é um momento, tipo, uau, é verdade isso, Kilda. Camas de Conte-nos papelão. mais, camas de papelão, que radical. Que radical. Subarashi. Sugoi. A galera da Praça Ferreira que essa tecnologia faz tempo. É verdade. É verdade. Aí é pioneiro. Então, o que é que acontece? O Japão, ele tá fazendo essas camas de papelão, né? Essas camas de papelão. Falar assim. Está fazendo essas camas de papelão. Vamos voltar um pouquinho. Nós não à estamos fita. bêbados, importante seja dito, né? É só porque a vida é engraçada. Então, o que acontece é que algumas pessoas ficaram dizendo, poxa, camas de papelão pode ser que caia, pode ser que quebre e tudo mais. E aí o fabricante disse, não tem problema, nós estamos tendo a certeza de que as camas vão aguentar. Eu tô entendendo já como é que eles vão fazer, no caso. E, inclusive, o fabricante diz que a cama pode ser usada também para sexo. Sim. Contanto que tem apenas 2 pessoas envolvidas. Que triste. Que triste. Esportes coletivos, às vezes, tendem a você poder confraternizar com pessoas Coletivo, né? coletivas, né? Pois é. O que é estranho, porque assim, qual é o conceito? É o peso ou, por exemplo, o fato de que, por exemplo, 2 corpos têm que estar exatamente num determinado ponto para que haja só um ponto de pressão ali? Porque, no caso, se for 2 competidores de, sei lá, de peso, levantamento de peso, que o cara pesa 140 quilos e a mulher pesa 90, e aí você pode pegar 2 ginastas, que os 2 pesam 10 quilos juntos. Então, juntos. Você tá se atendo a uma questão muito prática, você não tá percebendo a parte lúdica que também é importante. Eu não sei se sou só eu que sou um pervertido. Eu sou, mas enfim, não sei se é essa a questão. Eu não sou. Tá ali a nata, o ápice da forma física do ser humano. Exatamente, eles Aqueles corpos perfeitos Pois é. que praticam exercícios físicos constantemente, Eles são enchendo olímpicos. o corpo de hormônios que os excitam. Essa gente se junta num lugar só. Certo. O mínimo que eu espero é o máximo culto a Baco. O mínimo que eu espero é que todo mundo pegue todo mundo ao mesmo tempo. Talvez É questão de respeito. Talvez quando você Esse é o pensa- espírito olímpico. É justo, né? Talvez seja a diferença entre a gente não ser atleta e ser atleta. Eu acho que ser atleta Cara, é tipo eles não focar nisso. Eles não são só atletas. E tem eles- mais, tá todo mundo tenso, precisa aliviar a tensão. E eles não são só atletas, eles são olímpicos, né? Eles são olímpios. É o Eles são espírito olimpianos, olha aí. Olimpiano, né? É verdade. Olimpianos, exato. Pois é, porque assim... Aqui, eu não torço pra nenhum esporte, mas eu tô aqui torcendo pelo espírito olímpico. Todos os países, né? Todas as nações ali, livres. A miscigenação do mundo. É verdade. É verdade. Pois é, mas eu não consigo imaginar muita coisa a não ser as pessoas. Eu consigo imaginar muita coisa. Imagino. Entendeu? Eu não imagino o que você imagina, mas eu imagino que você pode. Tô respirando. Pois é, era o amor de Tsubasa Shion, mas tudo bem. Era o amor de Tsubasa Shion, um amor puro. Então, esse era o assunto. Mas obviamente. Lindo. Mas eu acho que se isso. Não sei o que aconteceu pelo caminho. Eu Se tenho excluir até- a sexualidade, esse amor não é puro. Esse amor é totalmente pervertido. Não, é sério, é puro a um nível mesmo, assim, tipo assim, eles fazem sexo, aí eles chegam no outro dia, sentam na mesa com todo mundo. A gente só queria dizer que nós consumamos a nossa relação. Pera, você tá falando Tem de que ter- quem? tem que ter Da tido- Tsubasa e do Shion. Tem que ter tido pelo menos outro morador da casa que reagiu dizendo: É! Isso! Finalmente. Na verdade, eles fizeram assim, ó. Aí eles dizem assim, isso é ser japonês. Isso não é saudável. Eu sou muito brasileira, eu seria a pessoa que diria assim, eu ouvi. Eu ouvi. Eu estava de sei. trás da porta no momento Eu ali. sei, eu ouvi. Talvez a reação fria venha do fato de que ninguém ouviu. Tipo, foi notável o quanto foi sem graça. Eu tô dizendo, essa união, imagina esses casais e exclui a sexualidade, isso pra mim não é pureza, isso pra mim é o ápice da perversão. É o ápice do que é doentio. Tem algo errado aí. Não, calma.
deixa eu até fazer um disclaimer. Se ambas as pessoas realmente não têm essa necessidade, são assexuais, ok, bacana, legal. Se não, tá errado. Pô, pelo amor de Deus. Terceira década do século XXI, as pessoas ainda estão tendo essa culpa cristã em relação à sexualidade como se ela fosse suja e feia. Sujo e feio é tudo que a gente faz por não dar uma vazão saudável a ela. Porque na verdade eu não sei se era disso que eu tava falando. Não sei se era desse ponto que a gente tava falando. Assim, até porque eles fizeram sexo, então nem é o caso do sentido da coisa. Até porque também não era. Eu entendi, acho que foi um humor sobre a coisa, né? Acho que também não precisa seguir exatamente uma linha de raciocínio aqui no meu foco e tal. Mas eu não sei se o que tu tá dizendo tem a ver com a aplicação do fato dito aqui sobre essa questão, né? Porque eu tava falando do amor, da relação, né? Eles fizeram, se não fizesse também, não sei, cada um. Poderiam fazer e não ter dito, então, enfim. E sobre essa questão das camas, eu estou tentando ainda entender o que é que ele quis dizer com apenas ser duas pessoas, porque aí é o ponto que eu tô confuso, na verdade. Por que tem que ser apenas duas pessoas? E se há uma relação disso com, sei lá, a pressão em um determinado ponto onde Ou se o é papel... só questão de peso, né? Partindo do pressuposto que os quartos são forrados de tatames e foda-se a cama. Não entendi. Vamos partir do pressuposto que as pessoas não precisam de cama pra isso. Vamos partir pra parte técnica, por que Cara, provavelmente a cama tem um limite de peso. Provavelmente tem um limite de peso. E aí, obviamente, 4 ginastas poderiam tranquilamente compensar. E o lutador de sumô sozinho, né? E o lutador Ele- de sumô Vamos combinar que a maioria das camas box Ele é tem esse tipo de Wi-Fi. limite. Pois é, né? Aí eu não entendi muito bem qual foi o foco do, né? Mas enfim, mas ter uma cama de papelão é muito interessante, verdade, seja dita.